Paz do Senhor a todos os irmãos. Gostaria de louvar a Deus, trazer uma pequena reflexão para vocês aqui nesse dia 8 de março de 2021, onde todo mundo está passando por um período crítico, né? O Brasil principalmente aí, através dessa luta contra a pandemia, onde os leitos dos hospitais estão lotados, onde há mais de um ano a gente vem lutando contra essa pandemia e muitas pessoas perderam seus empregos, onde o índice de suicídio aumentou, onde o índice de separação aumentou, onde o índice de pessoas com depressão tem aumentado consideravelmente. E esses dias eu estava muito preocupado em relação à minha família, em relação às tantas outras pessoas que estão perdendo seus familiares por causa dessa doença, em relação a tantas outras pessoas que perderam seu emprego, assim como eu também perdi nessa época de pandemia. E eu fui conversar com Deus e Deus me fez meditar um pouco no livro de Esther. E eu voltei a ler o livro de Esther, livro que eu já tive a oportunidade de ler algumas vezes, mas dessa vez, quando eu meditei esse final de semana, foi muito forte aquilo que Deus falou comigo, porque Deus ele mostrou a sua providência em relação ao seu povo, o seu cuidado em relação ao seu povo, né? Ele me mostrou que por piores que sejam as circunstâncias, por piores que sejam as situações que nos cercam, né? Mas o povo de Deus ele tem um dono, e quando esse povo ele realmente busca refúgio em Deus, né? Como a gente vê muitas vezes nos livros de Salmo, os salmistas dizendo que o Senhor é o meu socorro, né? Que o Senhor é a minha rocha. Então a gente para ver que quando o povo de Deus ele busca refúgio em Deus, vem resposta do céu para o povo. E um versículo me chamou muita atenção, é o versículo 14 do capítulo 4 do livro de Esther, onde Mardoqueu, que foi a pessoa quem criou a rainha Esther, né? Que na verdade o nome dela é Hadassa, ou Hadassah, e quando essa órfã, ela cativa ali naquele reinado do rei Assuero, ela foi escolhida entre as donzelas, as virgens, e o rei achou graça em Hadassa e a transformou na rainha Esther. Só que quando Deus colocou Esther ali para ser rainha daquele império, existia um homem também por nome Amã, que foi constituído como o braço direito do rei. E aquele homem, ele queria, no seu orgulho, na sua presunção, ele queria ser adorado, ele queria ser idolatrado. Ele gostava de passar pelos cantos que as pessoas fizessem reverência a ele. E algumas vezes ele passou pelo Mardoqueu, que foi a pessoa quem criou Esther, que criou Esther como uma filha. E Mardoqueu, na sua fé, naquilo que ele acreditava, ele não se prostrou diante de Amã. E aquilo começou a chamar a atenção de Amã, ao ponto de Amã planejar, arquitetar um plano para que Mardoqueu e todo o povo judeu eles fossem destruídos em um dia. Eles fizeram um decreto, Mardoqueu soube desse decreto, que no dia 13 do mês de Adar, todos os inimigos do povo judeu poderiam, ali em todas as províncias daquele império do rei Assuero, poderiam destruir o povo judeu, batalhar e matar o povo judeu. E Mardoqueu, quando soube disso, ele se vestiu de pano de saco e foi ali para as portas do portão ali do palácio onde ele sempre estava,
E a rainha Esté, quando soube que Mardoqueu estava vestido de pano de saco, mandou com que alguém fosse lá, levou vestes para ele, para que ele trocasse as suas vestes, porque não era bem quisto alguém estar ali vestido de panos de saco nas portas do palácio. E Mardoqueu fez saber a Esté o plano que existia contra o povo judeu. E Mardoqueu, ele deu uma frase interessante para sua filha de criação. Em meio a toda essa luta e toda essa perseguição, né, o povo ali sabendo que em alguns dias, alguns meses ali, existiria uma grande guerra e que todos os inimigos ali iriam se levantar com a autorização do rei para destruir o povo judeu. Em meio a toda essa tormenta, Mardoqueu chega para sua filha de criação, que agora já era rainha, porque é lindo as coisas de Deus, irmãos, porque Deus, ele pega uma órfã, sem pai, sem mãe, em uma terra estranha, porque eles tinham sido trazidos cativos e estavam ali em uma terra estranha, e pega essa órfã e faz dessa órfã uma rainha. Só que a rainha Esté não tinha dito em nenhum momento que ela fazia parte do povo judeu, mas quando Mardoqueu soube desse decreto, Mardoqueu se levantou e fez com que a rainha Esté também soubesse. E aí entra nessa frase, onde Mardoqueu diz assim, capítulo 14, verso 4: Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se não fostes elevada a rainha para tal tempo como este? Mardoqueu, no seu coração, eu tenho certeza que ele sabia que não tinha sido em vão o propósito de Deus na vida de Esté, na vida de Radassa. Ele sabia que não tinha sido em vão o fato do rei ter, no meio de tantas donzelas, tantas virgens, o rei ter amado a Esté. E agora, diante desse decreto, Mardoqueu chega para Esté e diz assim para Esté, como uma filha querida, diz: olha, você não pode se calar diante dessa situação. Você agora é rainha, você agora tem os favores do rei, mas agora todo o teu povo está sofrendo. Todo o teu povo agora corre risco de morte. Quem sabe não foi para isto que Deus te tornou rainha, para que a este tempo você possa usar isso que Deus te deu em favor do teu povo, em favor daqueles que te amam, daqueles que estão e que nasceram e que fazem parte desse povo escolhido por Deus. E a rainha Esté, ela teve uma preocupação, porque a Bíblia fala que não era sempre que a rainha tinha contato com o rei, né? Era necessário que o rei mandasse chamar a rainha. Quando o rei sentisse o desejo de estar com a rainha, então a rainha se apresentava e ali ela poderia entrar na presença do rei. Mas aquele momento era um momento onde a rainha não poderia esperar as coisas acontecer. Ela não poderia esperar o rei chamar enquanto o povo ali se angustiava, enquanto o povo estava sofrendo. Então a rainha explicou para Mardoqueu e disse assim: Mardoqueu, olha, existe uma lei aqui que a rainha ela não pode se apresentar ao rei sem que o rei a chame, né? E se eu for me apresentar ao rei e ali o rei com o seu cetro de ouro, ele não levantar o cetro de ouro, eu morrerei, porque é assim que acontecia. As pessoas que se apresentavam no pátio do rei ali, se o rei se agradasse daquela pessoa, ele levantava o cetro e a pessoa tocava no cetro e aquela pessoa não morreria. Mas se a pessoa não fosse chamada e se apresentasse e o rei não levantasse o cetro, aquela pessoa seria condenada à morte. Mas a rainha Esté colocou no seu coração e disse para Mardoqueu: diga, Mardoqueu, chame todo o povo judeu, reúna todo o povo judeu em todas as províncias aí e faça com que eles jejuem por 3 dias. Orem, jejuem, busquem a Deus por 3 dias, porque eu vou fazer isso eu com as minhas moças aqui no palácio. E assim ela fez. E por 3 dias ela ali
se absteve da alimentação por 3 dias ali. Eu creio que ela buscou a Deus em oração, ela colocou diante de Deus tudo aquilo que estava acontecendo. E a Bíblia fala que quando ela se apresentou no pátio, o rei Assuero olhou para ela e levantou o cedro e chamou a rainha Ester à sua presença. E diante daquilo ali que aconteceu naquele dia, a rainha Ester pôde conversar, fazer o pedido, porque o rei falou: pede-me a mim, rainha, até a metade do reino te darei. E rapidamente, porque a história ela é bem detalhada, mas rapidamente ela conta a situação daquilo que estava acontecendo, de que ela fazia parte daquele povo, e de que aquele povo, por parte de um decreto, né, que foi feito por Amã, por causa desse decreto, todo aquele povo ali estava jurado de morte, né? E ela estava muito triste porque ela amava o seu povo. Irmãos, e quando eu olho para Jeremias, quando eu olho para Isaías, quando eu olho para os profetas, que quantas e quantas vezes foram perseguidos, foram ali, né, passaram por tantas lutas por amor do seu povo. Quando eu olho para Moisés, que decide tirar o povo de Israel ali do deserto, do Egito, que conduz o povo ali no deserto, por amor àquele povo. Irmãos, e eu fico olhando que nesses dias de hoje, às vezes a igreja ela está sem fazer nada. A igreja ela parece que não está mais amando como deveria. E o próprio Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas isso não pode acontecer no nosso meio, isso não pode acontecer na igreja. E eu estava olhando esse exemplo da rainha Ester, que arriscou a sua própria vida, mas ela pagou um preço. Ela se colocou na posição, ela orou, ela jejuou e ela se apresentou ao rei, de forma que o rei ali, ele deu a oportunidade de que o povo judeu naquele dia 13 do mês de Adar, o povo judeu também tivesse a oportunidade de guerrear contra os seus inimigos, porque o decreto do rei não poderia ser invalidado. O rei já tinha selado com seu anel, ele não poderia voltar atrás daquilo que já tinha, da ordem que ele já tinha dado por influência de Amã. Mas ele poderia dar a oportunidade do povo se defender, e assim o rei o fez. E a Bíblia fala que naquele dia, no dia 13, houve uma grande guerra naquele império, e os judeus, eles prevaleceram. Os judeus, eles venceram com a forte mão de Deus, com toda essa providência de Deus, com todo esse agir de Deus. O povo judeu, ele prevaleceu. E eu quero convocar você nesses dias, né, que você venha refletir, irmãos. Olhe quantos irmãos da igreja, quantos irmãos na fé, quantos que fazem parte do povo de Deus estão nesse dia de hoje angustiados, estão nesse dia de hoje sem saber o que vai dar de comer para o seu filho. Quantos nesse dia de hoje estão com seus entes nos hospitais, entubados? Quantos não perderam seus entes e a tristeza toma conta do seu coração? E o que eu quero perguntar para você é: o que você está fazendo em prol desse povo que é o povo de Deus? O que é que você está fazendo em prol da humanidade? Porque não é só porque é povo de Deus ou não é, é o nosso próximo, irmãos. São pessoas que muitas vezes precisam ver a glória de Deus para aceitar Jesus, precisam de um milagre para aceitar Jesus. E o que você está fazendo, irmãos? Eu lhe convido, irmão, irmã, que nesse dia você possa refletir sobre um propósito de Deus na tua vida. Deus tinha um propósito na vida de Ester, e Ester cumpriu o propósito dela como uma serva do Senhor. E eu lhe convido a me ajudar em oração. Eu lhe convido a não desprezar isso que estamos vivendo. Eu lhe convido a se levantar como servo, como serva do Senhor, e interceder por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo.
Assim como Deus escutou a oração dos judeus naquela época e mudou o cativeiro, mudou o quadro. Amã, aquele que procurava a morte de Mardoqueu, que procurava a morte dos judeus, ele morreu numa forca que ele preparou para o próprio Mardoqueu. Se a gente orar, se a Bíblia fala que, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, é hora da igreja se unir, é hora da igreja se levantar em oração, é hora da igreja clamar a Deus com a certeza de que se a gente buscar de todo coração, Ele vai responder a nossa oração, irmãos. Não é mais hora de estar brincando de ser crente, não é mais hora de fingir que somos crentes, enquanto tantas pessoas estão sofrendo, enquanto tantas pessoas estão padecendo, irmãos. Tantas vidas estão sendo ceifadas, sendo levadas para o inferno, e nós, como servos de Deus, como luz do mundo, sal da terra, o que nós estamos fazendo? Deus falou comigo através dessa palavra no livro de Esté, dizendo: César, eu criei Esté para um propósito, e cada um que eu chamei e que eu escolhi, eu tenho um propósito sobre a vida deles. E eu tenho certeza que o propósito que Deus me escolheu, o mínimo é estar orando e intercedendo pelo mundo, pela nação, para que essas coisas mudem, para que no meio dessa pandemia as pessoas possam olhar que existe um Deus que pode mudar a situação. Eu agradeço a todos, desculpe aí porque o vídeo ficou bem longo, mas que você possa meditar nisso, amado irmão, amada irmã. Deus te criou com um propósito. Em nome de Jesus, cumpra ele. Chore por aqueles que estão precisando. Se coloque no lugar dessas pessoas que estão perdendo a esperança. Deus conta com você nesse momento. Seja canal de Deus, seja boca de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém?